Brasil, um passeio pela história, com Milton Teixeira. Muito prazer em anunciar que temos um tema extremamente carinhoso, Vinícius Calixto. Não sei porquê, bate feliz quando te vê. Vejo, professor Milton Teixeira, que estamos na quase antivéspera de uma data emblemática para o choro brasileiro. Com certeza. Bom dia, professor. Bom dia, dona. Bom dia, Mário. Bom dia, Calixto. Bom dia, professor. Olha, bom dia, queridos e amantíssimos ouvintes. Dia 17, nós lembramos. Aliás, o Rio de Janeiro vai lembrar, a banda de Ipanema faz uma homenagem sempre. Eles passam em frente à igreja de Nossa Senhora da Paz tocando Carinhoso, né? Ele faleceu lá. Alfredo da Rocha Viana Filho, Pixinguinha, nasceu em 4 de maio de 1897 em Piedade. O pai era funcionário dos Correios, tinha 13, Pixinguinha tinha 13 irmãos. Mas o pai já era chorão mesmo, tocava músicas, inclusive colecionava partituras. E não é à toa que Pixinguinha foi iniciado nesse meio. O próprio irmão dele, o Otávio da Rocha, o China, também iniciou na flauta, no cavaquinho e tudo mais. Em 1914 ele já gravava a primeira composição. Em 1915 ele formava o primeiro grupo de choro. E em 19, o mais famoso de todos, os 8 Batutas, do qual fazia parte Donga, China, João Pernambuco. E esses 8 Batutas, eles caíram nas graças da família Guinle. Carlos Guinle e Arnaldo Guinle patrocinaram um tour pelo Brasil inteiro com esse grupo, que fez um grande sucesso. E depois foram para a França, onde tocaram na Boate Sheherazade, que era uma das mais famosas da época. É interessante, eles eram os reis da música, eram gênios, mas não eram bons de matemática não, porque às vezes 8 batutas eram 7 ou 9, dependendo do momento. E é interessante que lá eles tiveram contato com outros ritmos, como por exemplo o jazz, incorporando isso à música brasileira e quase antecipando a bossa nova. Eles voltam, o grupo continua até 1928. Há uma coisa interessante, Pixinguinha foi o primeiro músico a tocar num aparelho novo chamado rádio, em 1922. Rádio, em 1922, da primeira transmissão, em 1922. E ele vai conseguir grande projeção graças a esses recursos. Pixinguinha não era só um saxofonista, um flautista importante, ele era um grande arranjador também, era maestro, compositor. Ele fez uma das músicas que é considerada uma das mais cantadas do Brasil e o segundo hino nacional brasileiro, que é o Carinhoso, que depois veio a ganhar letra em 1938 com Orlando Silva, que aliás gravou. E ele, depois da Revolução de 30, ele ganha muito prestígio, ele consegue até um emprego público meio exótico, mas ele era funcionário da limpeza urbana. Nossa, mas nos anos 40 ele conseguiu um cargo melhor, foi professor de música de algumas escolas municipais. Imagina as crianças que foram alunas dele, era interessante saber o que houve com elas. Que honra, né, professor? Pois é. Ele foi um pouco esquecido com a ascensão do samba canção, com a bossa nova, mas ele veio a ser relembrado nos anos 60, fez uma parceria com Vinícius de Moraes, compôs com Vinícius de Moraes, um grande sucesso. E ele teve uma morte muito interessante. Ele foi ser padrinho de batismo de um filho de um amigo e morreu na igreja de Nossa Senhora da Paz, exatamente a 17 de fevereiro de 1973. E o nome Pixinguinha, que deriva do africano, né, dado pela avó Pizinguim, que quer dizer garoto bom, Pizinguim, que acabou virando primeiro Bexiguinha, que ele não gostava muito, depois finalmente Pixinguinha,
Pixinguinha. Ele hoje é considerado um dos grandes mestres da música brasileira. Ele é lembrado em 2 monumentos públicos da cidade, do qual o mais famoso na Travessa do Ouvidor, que era em frente ao Café Concerto que ele tocava, né? Tá lá o monumento, ele tocando lá o sax tenor dele. E também pinturas no Largo da Lapa, tem um painel com ele, assim, enorme. Aliás, tem 2 painéis com ele, assim. Pixinguinha foi esse marco importante, compôs também música rosa, né? O choro. Ele transformou o choro num grande ritmo que até então não era considerado uma música muito séria, num dos grandes ritmos brasileiros, né? Tu és divina, majestosa, estátua tão formosa do amor. Que lindo, professor. Até hoje sobrevivem as suas músicas. Que detalhe, ninguém conseguiu fazer um catálogo, porque ele, uma época da vida que ele teve ruim de vida, ele vendeu muita música, sabe-se até os compradores quem foram, mas a gente não pode dizer que é música dele por conta disso. Então, ele oficialmente, ele mesmo dizia, fiz umas 2.000 músicas, mas um crítico chegou a contar 4.000. Você vê, 4.000. Ele teve um infarto em 64, ficou internado 2 semanas, fez 20 músicas no hospital. Professor, já são 11 horas pontualmente, vamos falar rápido sobre passeio, temos? Tem amanhã o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, às 9 horas da manhã, um passeio cultural colaborativo. E no sábado que vem, a Catedral de São Sebastião e Museu de Arte Sacra, também colaborativo. Ligar para Vilma. 988-60-0480. Repita. 988-60-0480 ou fixo dela 2527-9129. Muito bom, professor. Ei, vamos ter Ilha Fiscal em março, vamos ter Petrópolis em maio. Muito bom, para os professor. próximos capítulos. Um abraço, bom fim de semana. Obrigado, professor. Obrigado, tchau.